Olá, muito prazer, me chamo Pedro e venho trazer aqui um vídeo para vocês sobre o poder estar na mão do povo. Bom, antes de qualquer coisa, peço que você deixe um like, se inscreva no canal se você for novo por aqui, e se você gosta de vídeos que parecem mais com uma conversa e te fazem ver o mundo de uma forma mais crítica e cética, seja bem-vindo a este canal. Bom, vamos direto ao assunto, né? O poder está nas mãos do povo. Sempre esteve e sempre vai estar. Sabe por quê? Porque o povo possui a grande maioria dos números. Mas estamos falando somente de poder físico. Quando vamos falar de poder intelectual, o povo por si só é um grande deficitário disso. Porque muitas vezes não ocorre organização, não ocorre planejamento e não ocorre malícia. Muitas das vezes você mente para o seu próprio filho, mas você espera que o governo, que é aquele que rege toda a sociedade econômica e das leis, você crê que ele está sendo completamente honesto para com você, como uma criança cega acreditando em seus pais. Você muitas vezes deixa de se perguntar da razão de por que certas famílias sempre estão lá, como por exemplo os Sarney, e por que outras pessoas simplesmente entram na política uma vez, tentam fazer alguma coisa e elas nunca mais se envolvem, porque elas simplesmente percebem que a máquina é muito maior do que elas imaginavam. O poder físico está na mão do povo, de fato. O poder de criar manifestações, o poder de fato, guerrear está na mão do povo. Mas o poder real, o poder intelectual, o poder das massas, está na mão do governo. Podemos ver um caso evidente disso na nossa atualidade. O governo simplesmente vai taxar toda pessoa que, por exemplo, movimentar acima de R$ 5.000 por mês, independente de que tipo de movimentação seja essa a partir de 1º de janeiro agora. Isso não vai afetar você que acha que, não, isso daí vai afetar só os empresários, só pessoas que já têm um grande capital financeiro. Não. Isso vai afetar todo mundo que não declare seu imposto de renda corretamente. Então, uma coisa que passou despercebida por muito tempo, que, por exemplo, o Brasil ter um dos maiores impostos de renda do mundo, sendo um país que não tem um desenvolvimento econômico tão alto, vai ser algo evidente para todas as famílias do nosso território brasileiro a partir de 1º de janeiro. Porque a maior parte das pessoas nunca se revoltou contra o imposto de renda, sabe por quê? Porque elas não eram diretamente afetadas, afinal o governo não tinha como fiscalizar todo mundo. Mas agora, com o surgimento de novas tecnologias, com IA, com cruzação de dados, tudo isso se tornou uma realidade. E se para o governo se beneficiar ele vai te prejudicar, ele não se importa nem um pouco com isso. E você, com a sua inocência barbárica, acha que nada vai mudar. Aí você é um pintor, você não tem a emissão de uma nota fiscal em cima dos seus serviços, você é um pedreiro, você faz a mesma coisa, a não ser que você receba todo o seu dinheiro fisicamente e consiga viver apenas com esse dinheiro físico, se torna impossível que você vá fugir da malha fina. E esse é o problema. As pessoas não reparam que o cerco está se fechando. Que elas têm uma oportunidade, por exemplo, na história, de criar uma revolução, de tirar esses políticos que estão no governo atualmente, de refazer um sistema, confiando naqueles que de fato querem a melhora. Mas as pessoas não se importam com isso, elas acham que a solução é dar tiro pro alto e comer uma picanha com cerveja. Enquanto nossos políticos passam no parlamento projetos para aumentar seus salários que já são astronômicos, durante a madrugada, as pessoas não se revoltam nem um pouco com isso. Vejamos se dessa vez, mexendo diretamente com o valor que entra para suas famílias, para colocar comida na boca dos seus filhos, na sua boca, você vai querer fazer alguma coisa. Você
O que passa? O que é um intelectual se não um covarde que tem medo de ir para a guerra? Todo esse discurso de o Brasil não tem mais solução, de que nós não devemos lutar pela nossa nação, de que nós não devemos lutar pelo território de onde nascemos. Tudo isso é um discurso covarde. De que adianta você ser tão inteligente se sua solução ao resolver uma disputa é fugir? Você não passa de um covarde, uma criança amedrontada. Crianças saem correndo quando alguém grita com elas, adultos resolvem o problema. Toda essa polarização política, pessoas falando de que a solução é comprar Bitcoin, outras pessoas falando que a solução é comprar ouro, outras pessoas falando que a solução é sair do país e morar na Europa, nos Estados Unidos, fazer um trabalho braçal. Honestamente, eu creio que não é para isso que nós estamos vivos aqui. A educação no nosso país está sendo uma vergonha nos últimos 50 anos. As crianças estão se tornando mais burras que seus pais. As mulheres estão se tornando mais degeneradas. Os homens não estão sendo pais dentro de suas próprias casas. Primeiro, porque não possuem tempo e, segundamente, porque não possuem valores. A partir do momento que você senta numa roda em que está todos os seus colegas de trabalho falando como eles traem suas esposas e rindo daquilo, e você não se levanta e sai, você se torna o sexto adúltero. Você não pode ficar defendendo pessoas cegamente. Você está vivendo em um sistema em que te suga, em que te amarra, em que te prende. E no final, o que você faz? Nada. Você não se revolta, você não vai às ruas, você não fala com as pessoas, e a sua solução, no pior dos casos, é fugir. Fugir para o interior, fugir para fora do país, porque você não acredita que o nosso país pode ter diferença, mas quando você vê a revolta em outros países, você acha, pô, aquilo dali é muito legal. É sério isso? A reação do brasileiro médio vendo a revolta no Nepal. Nossa, que legal, a gente devia fazer isso aqui. E não faz nada, esquece isso uma semana depois. Você tem a memória de uma ameba. É sério que esse é o rumo que o nosso país vai tomar pelos próximos 100 anos? Vamos de novo ficar sendo taxados como países ricos, sendo uma nação pobre? Vamos de novo deixar com que os políticos ditem a vida do povo porque eles não querem cortar gastos, porque eles não param para pensar que a população do Brasil não necessita de mais leis, necessitamos que tiremos muitas dessas leis, porque muitas são fugazes, são pó, não valem nada, as pessoas não respeitam elas, e eles mesmos não respeitam. Fingem uma falsa moral para se bancarem de superiores intelectualmente, mas não passam de cascas vazias. E quando é que você vai acordar para ver que o seu país precisa de você? Isso não se trata de esquerda ou direita, se trata de você. Necessitamos de recurso intelectual. Nossas maiores mentes estão fugindo do nosso país porque não acreditam mais nele. Vocês estão sendo covardes por não lutarem pela sua nação. Vocês estão sendo covardes por não tentarem conscientizar o povo da sua derrota. E vocês não procuram nada disso. Vocês simplesmente aceitam que o Leviatã já existe e que ele vai continuar lá pelo restante de nossas curtas e miseráveis vidas. Quando é que vocês, povo brasileiro, vão acordar de verdade? Quando é que vocês vão pensar, minha vida é mais do que eu ter que viver num subemprego e trabalhar para pagar metade do meu salário para o governo? Quando? Porque o governo já taxa seu salário quando você é empregado ao pegar metade do seu salário com INSS e FGTS e seguro-desemprego e tudo isso. O governo já taxa você quando você ganha mais do que 10 mil reais por mês
direto na fonte. Ele vai pegar da sua folha salarial ali, ó, e flau, já não existe. E se você errar no imposto de renda, você toma uma multa. E você não pensa em nada disso. A segurança no nosso país está um traje. Nossas crianças estão sofrendo de desnutrição. E isso tudo porque você prefere continuar brigando entre esquerda e direita. Vai entrar em ano eleitoral e você acha que alguma coisa vai mudar porque você vai escolher político A ou político B. Honestamente, você vê alguma perspectiva de melhora simplesmente porque você vai lá perder 2 horas da sua vida numa fila e votar em uma urna eletrônica para esse mesmo sistema que já existe? Quando é que o povo vai de fato se revoltar com alguma coisa? Vai fazer algo? Não existe reforma na Constituição brasileira atual que vá melhorar com este mesmo sistema, com a República. Necessitamos de pessoas dispostas a dar suas vidas pela sua nação. Necessitamos de pessoas dispostas a, de fato, encarar o problema econômico, o problema de segurança, o problema educacional. Necessitamos de um projeto de 50 anos para que as pessoas olhem. Não dá para fazer 50 anos em 5, como Juscelino Kubitschek fez. Aquilo foi uma mentira. Aquilo foi uma inflação embutida. Não dá. Nós necessitamos de união. A união faz a força. Necessitamos de um projeto intelectual verdadeiro. Temos tecnologia para isso. Temos recursos humanos para isso. E você, que é muito inteligente, que simplesmente saiu do país e não pretende voltar, você é um covarde. Porque você não luta. Você não tenta espalhar a ideia de que as pessoas têm que acordar. Eu amo o meu país e eu quero que o Brasil seja uma nação de primeiro mundo. Mas para isso nós temos que, de fato, entregar nossos corações. Brasil, na sua descoberta, foi declarada como terra santa por ser tropical, por ter diversas almas a serem convertidas a Cristo. Até hoje somos um país cristão sem uma religião. Isso é uma mentira. Quando vamos aprender de que os políticos não estão ali para serem servidos, mas para servir-nos? Eles não estão ali porque nós temos que ter responsabilidade sobre eles, mas eles têm que cuidar do seu povo. Um político não deveria receber mais do que 10 salários mínimos. Quanto mais 30. Isso fora comissão parlamentar, isso fora desvio de verbas, isso fora toda a corrupção que nós temos e que já aceitamos que existe. Quando você, povo brasileiro, vai acordar? Que decepção.